Realmente esse é um dia histórico, é um dia que eu sonhava há muito tempo e hoje é uma realidade. E interessante que hoje eu lembrei, pastor Eibe, que eu estou fazendo aniversário, sabia? Hoje, mas não é o aniversário da minha idade, é aniversário de 14 anos que eu sou obreiro tempo integral da Paz Church. No dia 2 de janeiro de 2008, pastor Geraldo me chamou para trabalhar de forma integral no reino de Deus e eu me sinto privilegiado, tá bom? E estou disposto a receber presentes por essa data especial. Brincadeira, queridos, mas realmente esse é um momento que, sem sombra de dúvida, passa um filme na nossa cabeça e começo a olhar a trajetória no qual Deus tem nos conduzido. E o sentimento que eu sinto hoje é um sentimento de muita gratidão. Gratidão a Deus por ter me escolhido para fazer parte de uma obra, de um propósito que nós acreditamos que é a causa mais importante da face da terra, que é ganhar vidas e cuidar bem de cada uma delas. Sou grato a Deus pela minha família, esposa, filhas e filho, que têm me apoiado, têm estado conosco, e até paga um preço muito alto, né, por amor a Jesus, por amor à obra. Sou grato à nossa liderança que tem apostado em nós, tem confiado, nos mentoreado, nos preparado para um momento como esse, que certamente é uma outra fase na nossa vida, no nosso ministério. Também sou grato a Deus por me dar o privilégio de trabalhar com tantos liderados que eu amo tanto, e foi um privilégio. Tenho que me conter aqui porque é muita emoção. Agora eu entendo quando o pastor fala, eu estou muito emocionado. E realmente foi um privilégio para mim trabalhar com cada um deles, esses liderados abençoados, de poder servi-los, cada um, tanto os que vão ficar aqui dando continuidade ao trabalho que nós começamos aqui, ajudando essa igreja a crescer, como também aqueles que irão comigo nessa nova empreitada, nesse novo desafio. E sinceramente sou grato também a vocês, igreja, porque, nossa, como é extraordinário, incrível fazer parte de uma igreja séria, uma igreja que não para de crescer, e sinceramente vocês são top demais, e eu me sinto privilegiado de poder ser um dos pastores desta igreja e servir cada um de vocês. Muito obrigado de coração. Pois bem, mas eu não estou aqui somente para agradecer, né? Eu estou aqui para compartilhar algo que Deus tem colocado no meu coração. Na realidade, o que eu quero compartilhar com vocês é algo que eu tenho vivido há pelo menos 22 anos da minha vida. Mais da metade da minha vida eu tenho vivido isso de forma muito intensa, de forma muito própria, de forma muito dedicada. E se hoje eu estou aqui é porque eu entendi sobre esse assunto que eu quero falar com vocês. E o tema que eu escolhi é Basileia, planos e propósito. Essa palavra Basileia, ela é uma palavra de origem grega que significa reino. E daqui um pouco eu vou te explicar mais sobre ela, sobre algumas definições dessa palavra Basileia. Mas hoje é o primeiro domingo do ano, nós estamos iniciando 2022, um ano que nós realmente estamos criando muitas expectativas. E nada melhor do que planejar esse ano, nada melhor do que sonhar, de que estabelecer propósito, planos para que nós possamos, durante esse ano, executar. Mas deixa eu falar uma coisa para você, que eu tenho aprendido. Nenhum dos nossos melhores planos, mesmo que bem executados, serão melhores ou maiores do que os planos que Deus tem para a nossa vida. Do que os planos que Deus tem para a sua vida, entenda isso. E quais são esses planos? Qual o propósito de estarmos aqui servindo ao Senhor, né? Então, nesse momento, eu quero trabalhar um pouco esse assunto aqui, quero trabalhar com você sobre esses planos e propósitos do reino de Deus, no qual nós estamos inseridos até o pescoço. Sabe, eu gosto daquele texto que Paulo fala em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, verso 9, que ele diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem planejado para aqueles que o amam. Eu creio nisso. E
nós sabemos que Deus tem planos e propósito para cada um de nós. Isso, na realidade, já não é mais nenhuma novidade. Nós sabemos disso. O grande desafio é saber quais são esses planos que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. O grande desafio é saber qual o propósito de você estar aqui inserido nessa igreja. Então, vamos trabalhar sobre isso. Isso nos leva à primeira pergunta. Porque eu acredito que, para nós entendermos quais são esses planos de Deus, o que Ele tem para a minha vida e para a sua vida, nós precisamos entender de uma forma muito clara o que é o reino de Deus. E esse é meu primeiro ponto. O que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus? Antes de eu te falar o que é o reino de Deus, leia comigo esse texto que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 1, no verso 14 a 15, diz assim: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia proclamando as boas novas de Deus. Talvez na sua tradução aí está dizendo proclamando o Evangelho. Ele falava o seguinte: o tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Essa palavra reino é a palavra basileia. E ela é usada, para falar sobre o reino, sobre um domínio, quando o sentido é um território governado pelo rei. Essa palavra também ela é usada para, significa reinado, quando ela é no sentido de um espaço de tempo onde um rei reinou ou reina. Essa palavra também ela significa soberania e autonomia, quando o sentido é irrestrito do poder de um rei, sobre a autoridade de um rei sobre seus súditos. E essa palavra também significa reinar, quando o sentido é uma ação ou uma atividade de um determinado rei. No Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 17, a Bíblia fala que, daí em diante, Jesus ele começou o seu ministério pregando o seguinte: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Toda vez que você vê reino de Deus e reino dos céus, está falando da mesma coisa. Então nós podemos ver que Jesus ele começa o seu ministério falando desse reino. E o que é esse reino? Qual é a definição desse reino? Sabe, querido, o reino de Deus é um reino onde Jesus é o rei. Onde Jesus exerce a sua autoridade. Onde Jesus exerce o seu governo. Onde ele exerce a sua soberania. E Jesus então começa a pregar sobre esse reino. Jesus começa a pregar sobre esse reino. E esse reino é um reino espiritual. Interessante que lá em João capítulo 18, no verso 36, Jesus, quando foi preso, ele foi levado diante de Pôncio Pilatos para ser julgado. Jesus fala o seguinte: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos me defenderiam e não deixaria que os judeus me prendessem. No entanto, o meu reino não é deste mundo. Então Jesus está falando de um reino que ele não é daqui. Jesus está pregando sobre um reino espiritual, o reino de Deus, aonde ele é o rei, aonde ele governa, E deixa eu falar uma coisa para você, igreja. Eu e você, nós, como igreja, temos o papel, a responsabilidade de implantar esse reino espiritual aqui na terra. Esse é um dos propósitos da igreja, de implantar esse reino de Deus. O nosso papel é implantar esse reino, é propagar o evangelho do reino em todo lugar. E isso é uma prioridade. Isso é um dever meu e seu como igreja. É nossa responsabilidade. Jesus, quando fala lá em Mateus, no capítulo 6, o contexto de Mateus, capítulo 6, Jesus está falando: olha, não se preocupe com a sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos quanto ao que vestir, porque a vida não é mais importante do que a comida. O corpo não é mais importante do que as vestes. Observe as aves dos céus. Não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiro. No entanto, o Pai, Ele cuida de cada uma delas. Quanto mais de nós, que somos filhos, Ele vai cuidar. E aí, no verso que nós conhecemos, Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar,
o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Sabe, querido, eu tenho vivido isso. Eu tenho experimentado isso, buscado o reino de Deus em primeiro lugar. Eu tenho colocado a prioridade do rei, porque eu sei que comida, bebida, vestimento, isso são coisas importantes e necessárias para a nossa sobrevivência. No entanto, não é a prioridade. A prioridade é buscar o reino de Deus em primeiro lugar, a justiça de Deus. E quem é a justiça de Deus? Jesus. Esse reino de Deus fala sobre Jesus. Isso é importante, isso é a nossa prioridade. Isso é o que eu e você fomos chamados para fazer. Sabe, eu tenho experimentado isso aqui em São Paulo. Nós chegamos aqui em 2016, uma outra realidade, um outro desafio. Cheguei com uma equipe poderosa também, que viemos de Santarém, e eu fui surpreendido pelo esse cuidado de Deus. Sabe, no meado do ano 2016, um certo irmão ligou para mim. Esse irmão, na realidade, eu conheci ele através de um discípulo que em 2014 eu vim aqui em São Paulo fazer parte de uma conferência, do encontro de discipuladores, e aí o meu discípulo estava participando desse evento, e ele levou um amigo, e eu conheci esse amigo. Pouco nós conversamos ali, mas o pouco que nós conversamos, nós falamos do projeto. Isso era 2014, em 2016 nós estaríamos nos mudando para São Paulo. E ele conheceu a história, achou maravilhosa. E aí, no meado de 2016, eu recebo uma ligação e ele: pastor, quero falar com você. Aí eu falei para ele, nós reuníamos ainda no buffet ali em Tatuapé, na Azevedo Soares. Aí eu digo: olha, domingo agora, ele perguntou, vocês estão fazendo culto? Estamos. Deu o endereço para ele, e ele foi no domingo, depois do culto, ele foi e quis conversar comigo. Ele disse o seguinte: pastor, é o seguinte, eu não sei o que aconteceu, mas eu moro na Zona Sul, as minhas coisas estão todas para lá, só que apareceu uma oportunidade, eu negociei uma casa aqui na Zona Leste. E até então eu não sabia o que era essa casa, para que era. É difícil até para mim cuidar, mas Deus me falou para mim dar essa casa para você morar durante 1 ano. Irmão, você não imagina como eu fiquei feliz, né? Eu nunca tive em Santarém, eu nunca tive experiência de morar em casa alugada. Na realidade, meus pais alugam um apartamento lá, e eu sempre vi aquela mudança, pessoas entrando e saindo. Eu digo, isso eu não quero para a minha vida nunca. E aí Deus me trouxe para São Paulo, né? Vai morar, porque eu estou te tratando. Aleluia. Mas interessante que eu, muito feliz, alegre, falei para minha esposa mais ainda, e eu falei, mas tem um porém. Deus está falando que não é para nós. Porque nós viemos com uma equipe muito grande, de 50 pessoas ligado a mim, a nossa liderança, e aí Deus falou, olha, eu estou cuidando de você, não se preocupe, eu quero que você cuide desse que eu tenho confiado nas suas mãos. Eu peguei essa casa, dei para... Essa casa, ela não é tão grande, mas pelo menos chegou a morar lá 5 famílias. Se apertaram um pouquinho, mas depois essas famílias foram, né, conseguindo emprego, conseguindo suas próprias casas, e foi desafogando a casa lá. E quando deu 1 ano, que ele tinha dado por 1 ano, eu liguei para ele e disse, ó, a casa está à disposição. Ele disse, pastor, faz o seguinte, não, fica aí, quando eu precisar, eu peço de você. Já vai fazer 6 anos, a casa está à nossa disposição. Da glória de Jesus. Da glória de Jesus. E eu tenho falado para ele, irmão, a casa está aqui, ó. Inclusive, eu falei, eu estou indo para Campinas esse ano, então vou te entregar a casa. Ele, tá bom, fica tranquilo aí. Olha só, Deus cuidando de nós. Mas sabe o que eu tenho visto nisso? Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Isso é real. Isso é real. Amém? Agora, como é nossa responsabilidade como igreja implantar o reino de Deus, a gente tem que entender algumas coisas. Por exemplo, o reino de Deus hoje, como é que está o reino de Deus? Na realidade, o reino de Deus hoje, ele não foi completamente estabelecido, mas ele já começou. Jesus começou essa revolução. E Jesus explica isso. Eu quero ler com você Lucas capítulo 13, verso 18 e 19, que diz assim, então Jesus perguntou, como se parece o reino de Deus? Com que compararei?
É como um grão de mostarda que um homem semeou em sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves dos céus fizeram ninho em seus ramos. O que Jesus está falando aqui? Que o reino de Deus é uma semente. É uma semente que ela, sendo cultivada, ela vai crescer. Ela vai desenvolver. Então, nós, como igreja, estamos aqui para plantar esta semente nesse lugar, nessa cidade. Agora eu estou indo com essa missão de plantar essa semente numa outra cidade, em Campinas. Sabe o que me alegra? É que eu estarei pertinho daqui dessa igreja que eu amo. E uma das direções que eu tive de Deus era que eu não podia me apartar e ir para muito longe dessa igreja, a parte de São Paulo. Então, quando eu fiquei sabendo que Campinas era uma cidade que estava à disposição para quem tinha chamado de liderar uma equipe, eu digo, eu quero Campinas porque eu quero estar perto do pastor Eibe, eu quero estar perto da parte de São Paulo, eu quero beber desse alimento aqui também, porque eu sei que Campinas é uma grande cidade e merece um cuidado especial. E você, aqui de São Paulo, você vai ter uma casa lá à sua disposição, uma igreja que você poderá dizer também, é minha igreja, quando você for nos visitar. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, essa é a nossa responsabilidade, implantar esse reino, o reino de Deus. Agora, como fazer isso, pastor? Como é que eu posso implantar o reino de Deus? É o nosso ponto de número 3 aqui. Eu quero te falar 2 passos, muito básico, mas profundo. O primeiro passo para você implantar o reino de Deus é você permitir que Deus governe a sua vida. Quando você faz isso, você permite que Deus governe a sua vida. Quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, recebe Ele como seu Senhor, como seu Salvador, o que acontece? Esse primeiro passo faz com que o reino de Deus comece dentro de você. E através de você, ele vai se expandir, ele vai crescer. Isso explica quando uma pessoa dentro de uma casa, ela converte e os seus parentes ainda não são convertidos e dentro de pouco tempo, aquela casa toda está servindo ao Senhor Jesus. Por quê? Porque através daquela pessoa, aquela primeira pessoa que entregou a vida ao Senhor Jesus, o reino de Deus foi ali semeado e foi crescendo, crescendo. Talvez essa seja a sua condição hoje. Talvez seja essa a sua condição. Você na sua casa, você é o único, a única que está servindo ao Senhor Jesus. Deixa eu te falar, querido, o reino de Deus já começou a ser implantado na tua família, e crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Amém? Isso me faz lembrar, glória a Deus, para Jesus seja mais intenso. Isso me fez lembrar agora um caso, um certo irmão lá em Santarém, ele me procurou, ele estava muito feliz porque ele tinha entregado a vida para Jesus, estava frequentando nossos cultos de celebração, e ele marcou uma conversa comigo, disse, pastor, eu preciso conversar urgente com você. E aí eu marquei um gabinete com ele, sentei, conversei, e aí ele me contou a história dele, de pastor, eu estou vivendo um momento muito difícil da minha vida. Por quê? Porque eu entreguei a minha vida para Jesus. Você não imagina como eu estou alegre, feliz nesse novo momento, mas a minha vida está sendo um inferno dentro da minha casa. E aí ele me explicou que ele, domingo, quando ele ia para a igreja, ele queria levar a esposa, ele queria levar os filhos, e era uma confusão, porque eles não queriam ir. Por sinal, a esposa dele participava de uma reunião de uma seita. E aí ele me falou, ela quer me levar para lá, para essa reunião dela, que eu não concordo, e eu quero levar ela para a igreja. E aí vira uma confusão, vira uma briga, minha vida está um inferno, eu estou tão feliz porque eu conheci Jesus, eu estou aqui numa igreja séria. Aí eu falei para ele o seguinte, querido, deixa eu te falar uma coisa. Deus, Jesus, o Espírito Santo quer usar a sua vida para transformar a sua família. Porque o reino de Deus já foi implantado dentro do seu lar. Aí ele perguntou, o que eu faço, pastor? Faço o seguinte. Eu disse, a sua esposa não quer que você vá lá para a reunião dessa seita? Sim, ela quer e eu não quero, é uma briga. Eu digo, vá, acompanhe a sua esposa. Ele regalou os olhos assim, eu digo, o que você vai fazer?
Você está deixando a sua esposa vulnerável, ela sozinha, ela precisa de você. Você ora antes e aí você acompanha ela. Você vai ver o que vai acontecer, porque ela vai se sentir segura, ela vai se sentir apoiada. E o Espírito Santo, não fale nada, não brigue, não discuta, faça isso. Querido, não deu outra. Dentro de poucos dias, eu estava ali no culto e aí de repente ele chega comigo, faz assim: pastor, sabe quem está ali? Eu digo: quem? Olha ali, ó, a minha esposa. A minha esposa, aleluia! A esposa dele começou a ir frequentar a nossa igreja, nossos cultos. Aí eu perguntei: você está indo lá? Não, estou indo acompanhando, mas agora ela está mais aberta para vir para cá, para visitar. Irmãos, passou mais um tempo, ela estava lá na frente entregando a vida para o Senhor Jesus. Aleluia! O reino de Deus entrou naquela família. Pouco tempo atrás, eu acho que ano retrasado, eu fui em Santarém, estava tendo um evento lá, e eu passei num estande, sabe quem estava lá servindo? Toda a família desse irmão servindo a Jesus, trabalhando na igreja, glória a Deus por isso. Então, como eu te falei, querido, essa pode ser a tua condição hoje. Você não vê a hora de toda a sua casa servir ao Senhor Jesus. A semente do reino já foi plantada. Aleluia! Porque cada pessoa que aceita Jesus, essa pessoa faz que o reino de Deus comece a crescer. E é através de você que vai acontecer esse milagre. Segundo passo, é você obedecer aos princípios desse reino. Nós vivemos debaixo de um governo. A nossa nação existe leis, existe regras, existe princípios. O reino de Deus não é diferente. Existe princípios. Se você quer implantar o reino de Deus, alguns princípios precisam ser obedecidos. E eu gosto muito de um princípio que eu creio que é uma direção de Deus, eu creio que é uma ordem de Deus, se encontra em Mateus capítulo 28, verso 18 a 20, a grande comissão. Sabe o que o texto fala? A Bíblia diz que Jesus se aproxima dos seus discípulos e diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o verso 20 diz: ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E sabe qual é a parte melhor? E eis que estarei convosco a todos os dias, até o fim. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. O que aquece meu coração, sabe, não pense que eu não estou sentindo um frio na barriga de ir para Campinas, estar na frente de uma obra tão poderosa. Eu sinto, como ser humano eu sinto, mas o meu coração está aquecido de fé, de saber que Deus está comigo, de saber que Deus tem colocado uma liderança séria, uma liderança que nos apoia, uma liderança que ora por nós, uma liderança que diz: vai. E nós estamos indo, mesmo com frio na barriga. E nós sabemos o que Deus vai fazer, uma revolução através das nossas vidas. Isso nem sempre foi assim, porque a minha vida, ela começou a ter sentido de verdade no reino de Deus, quando eu compreendi isso, quando eu compreendi o reino de Deus, quando eu entendi que eu tinha aceitado Jesus, não era para me ser um mero cristão. Na realidade, é até engraçado, porque quando eu aceitei Jesus, há 22 anos atrás, esse ano vai fazer 23 anos que eu entreguei a minha vida a Jesus, a minha motivação, a minha intenção de entregar a vida a Jesus era porque eu não queria ir para o inferno. É uma boa motivação, mas o problema é que era só essa. Eu só tinha medo do inferno. Por quê? Porque quando eu era criança, minha mãe me levava para a igreja que ela congrega até hoje, e lá eu participava da escola dominical, daquelas classes, e ali eu aprendi os princípios sobre Deus, sobre o céu, sobre o inferno, sobre o chifrudo, sobre o diabo. Eu aprendi, eu sabia que isso era uma realidade, e eu tinha medo. Então, eu disse: eu preciso voltar para Jesus. Por quê? Porque depois dos 13 anos, eu comecei a me envolver com drogas, comecei a me envolver com tantos vícios, bebida, cigarro, tudo isso, até brigar na rua eu brigava, com gangues, me envolvi com tantas coisas erradas,
mas eu sabia. Eu me lembro uma noite que eu estava na rua da minha casa sentindo aquela solidão, aquela tristeza. Eu olhei para o céu, era uma noite estrelada, e eu disse: Deus, me ajuda, eu não aguento mais. E eu fiz a oração mais sincera da minha vida naquele momento. Eu disse: coloca pessoas na minha vida que possam me ajudar a te servir, a te seguir. Eu não quero ir para o inferno. E naquela mesma época, não sei exatamente o espaço do tempo, a família da minha esposa, as irmãs dela foram mudar para um dos apartamentos que nós alugávamos, meus pais alugavam, e lá eu conheci a pastora Dani, aleluia, glória a Deus. Ela já frequentava a Pastante, a igreja, né? A família dela, e aí eu conheci ela olhou para mim, eu brinco que ela olhou para mim, olhou para o prédio, olhou para mim, olhou para o prédio, ela dizia: aqui tem futuro. Aqui tem futuro, mas glória a Deus, porque foi através dela, através da família dela, das irmãs, eu comecei a ir para a igreja, comecei a frequentar a igreja, e eu tinha muita vergonha, porque onde eu morava, a minha juventude era bem próximo ali à sede, pastor, a central. Morava ali umas 2 quadras abaixo, ali na Borges Leal com a Bajona, eu morava ali, então o meu reduto era ali onde eu aprontava, era ali onde eu brigava, era ali onde eu bebia. E aí eu comecei, a primeira igreja da paz que eu visitei foi a Liberdade, porque eu queria bem longe de casa. Mas não teve jeito. Aí no 5º Congresso da Paz, 18 de julho de 1999, eu estava ali entregando a minha vida para Jesus. Estou aqui até hoje, vão fazer 23 anos servindo ao Senhor Jesus. E não foi fácil, porque eu tinha uma motivação errada de só garantir a minha salvação, de só querer estar na igreja, então eu não queria me envolver tanto. E quem teve a missão, até engraçado, porque quem pegou a minha ficha, pastor, aí foi o pastor Canté, para ser o meu consolidador. E eu lembro que ele marcou as nossas primeiras reuniões de discipulado numa quinta-feira, à tarde, quando eu saía do trabalho, ele queria reunir comigo. O problema é que eu era muito viciado em futebol. Eu gostava demais de futebol. Na realidade, nós até criamos um time de futebol lá no nosso bairro lá, que o nome era Barjonal, que era a mistura da Borges Leal com a Bajonas. E diz que eu era o líder do time, né? Um dos líderes, né? Porque, na realidade, nós propositalmente colocamos o Alex como presidente, porque ele já trabalhava na Caixa Econômica. A gente precisa de um cartola, precisa de alguém que tem. O Alex não sabe disso. Hoje ele está sabendo aqui, né, que a intenção era essa. Colocou ele como presidente, eu era meio que um dos líderes lá, e nós tínhamos esse futebol. E aí, o pastor Canté marcou o futebol quinta-feira, aliás, marcou o discipulado quinta-feira, 5 horas da tarde, irmão, na hora do futebol. Por várias vezes eu fugia do discipulado para jogar bola. Eu não ia. Eu dei tanto trabalho para o meu pastor. Pastor Canté, eu sei que você vai ver essa pregação, eu te amo e muito obrigado, porque o senhor foi o primeiro que investiu na minha vida. Se eu estou aqui hoje é porque houve um preço a ser pago. E eu me lembro que um desses dias eu estava ali no futebol, eu acredito que eu já tinha feito uns 3 gols, porque eu era bom, né? Na realidade, eu ia ser jogador de futebol profissional. O problema foram as drogas, querido. As drogas das pernas que não se dava bem com a bola. Aleluia. E nesse dia eu estava ali jogando o meu futebol, sabe, no ápice e tal, de repente eu olho de longe, lá vem quem, irmão? Quem? Pastor Canté. Na época ele não era pastor, eu gelei, fiquei amarelo, eu fiquei da cor dos arco-íris aí. Só que à medida que ele foi chegando, eu comecei a perceber que ele estava com uma indumentária esportiva. Ele estava com um tênisinho, uma meia, um calção. Aí ele chegou na beira do campo e disse: Valdo, tem vaga para mim? Eu pensei rápido. Eu não posso dizer que não, né? Eu preciso limpar a minha barra. Eu digo: tem sim, pastor. Nem que você jogue no meu lugar, eu paro. Acabou com o meu futebol, mas... Só que na hora eu pensei rápido. Não, já sei. Ele vai jogar no meu time.
E aí toda bola que eu pegar eu passo para ele. E de alguma forma eu preciso me limpar, eu preciso resolver essa questão. E aí eu me lembro que a partir daquele momento o futebol acabou para mim. Toda bola que eu pegava eu passava para ele. Irmãos, sabe o que é mais incrível? O pastor Canté, ele não tinha hábito de jogar futebol. Ele não estava ali para jogar futebol. Eu até me lembro que uma das bolas que eu passei para ele, ele foi chutar, ele se atrapalhou toda, a bola passou entre as pernas dele, porque ele não tinha hábito de jogar futebol. Ele estava ali por outra razão. Era outro propósito. E aí naquele dia terminou o futebol, eu tenso ali, eu digo, vai chegar a hora que ele vai falar comigo e eu não sei o que vou falar. Eu estava muito tenso. Aí terminou o futebol, nós fomos saindo lá do ambiente, a gente foi conversando, brincando, e eu só esperando. Ali, esperando, lá vem, vai vir, vai vir, vai vir. Naquele dia ele não falou nada, nada. Aí eu fiquei, tá. Na outra quinta-feira, o que você acha que aconteceu, gente? Eu fui para o discipulado, porque eu tive vergonha na cara. Não podia faltar mais no discipulado. Aí eu cheguei, pastor Eibe, naquele discipulado. Eu vou lhe falar uma coisa. O discipulado que mudou a minha história. Porque ele sentou, olhou nos meus olhos e falou o seguinte, Val, eu lembro até hoje como foi. Isso foi muito marcante, incrível. Ele olhou nos meus olhos e disse, Val, jogar bola não é pecado. É um esporte, é até bom para a saúde. Mas deixa eu te falar uma coisa. Todas as vezes que você coloca qualquer coisa acima de Deus, você está deixando Deus triste com você. Você tinha um compromisso comigo quinta-feira passada, que era o nosso discipulado. O compromisso não era apenas comigo, o compromisso era com Deus. Deus está te tratando, Deus tem um plano, um propósito na tua vida. Irmão, naquele dia, a minha vida começou a mudar. Eu comecei a entender o reino de Deus. Eu comecei a ver que eu não estava ali por um acaso. Que eu não tinha entregado a minha vida para Jesus apenas para me garantir a minha salvação. Não, mas Deus tinha e tem até hoje um plano, um propósito para realizar através da minha vida. E é por isso que eu estou aqui hoje, sendo enviado pela nossa liderança, por vocês como igreja, para essa missão, para esse propósito. E eu te falo, nem sempre foi fácil. Essa caminhada de 22 anos, quase 23 anos que eu estou servindo a Jesus, eu já tive momentos na minha vida que já pensei em desistir, porque eu sei que a vida não é fácil. A vida não é fácil. Mas Jesus falou, no mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu venci o mundo. E eu tenho essa confiança. Eu acredito nisso. E sabe, queridos, eu quero encerrar falando o seguinte. Esse ano de 2022 será um ano histórico. Será um ano diferente. Eu sei que todos os anos nós falamos isso, nós declaramos isso, isso é importante declarar, isso é importante nós estabelecermos palavras de fé que vão determinar o nosso futuro, que vão determinar os nossos passos daqui para frente. Mas deixa eu te falar uma coisa que talvez você não saiba. 2021 encerrou 3 ciclos de 7 anos dessa era. 2022 começa o 4º ciclo. O 4º ciclo. Na Bíblia você vai ver muitas vezes o número 7 sendo mencionado. Mas o número 4 na Bíblia também tem um significado. Tem um significado de governo, de domínio, de completação, de criação de Deus. Então eu quero declarar sobre a tua vida, 2022 será um ano de criatividade. A Bíblia fala em Deuteronômio capítulo 28, verso 13, você estará por cima e não por baixo, cabeça e não cauda. E eu quero falar para você, eu quero declarar que esse ano será um ano inesquecível, o melhor ano para a sua vida até hoje. Glória a Deus, glória a Deus. Será um ano de governo para essa igreja. Nós
sabemos, né, pastor Eibe, nós temos reunido, nós temos sonhado e sabemos que esse ano será um ano de avanço do reino de Deus. Por quê? Porque você entende o reino de Deus. Nós entendemos o reino de Deus e sabemos que nós estamos aqui para um propósito muito maior do que nós mesmos, um propósito de Deus para a nossa vida. Eu declaro isso sobre a tua vida. Se até agora você tem obtido muito prejuízo, muito fracasso, eu declaro em nome do Senhor Jesus, esse ano será diferente para a glória do Senhor Jesus, porque será um ano de recomeço, um ano que realmente será um ano de governo para a glória de Jesus. Sabe o que aquece meu coração? É de saber que Deus está na frente dessa obra, desse trabalho, desse propósito. Por isso, de coração, eu quero agradecer aqui a essa igreja, a nossa liderança, em nome de Jesus.